Ainda bem jovem, ele se percebeu diferente, cresceu, sofreu preconceito e hoje faz literatura para ajudar quem passa pela mesma situação. No Iluminuras de hoje, eu converso com o escritor Diniz Gomes. Diniz Gomes nasceu em 28 de junho de 1984 no Rio de Janeiro. Em 2009, criou o selo Rainbow Edições, pelo qual publica obras voltadas ao público LGBT. É autor do livro Mais que uma Opção, no qual esclarece questões sobre a homossexualidade. Diniz Gomes, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras, que é gravado na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, que fica no Fórum Trabalhista de Brasília. Diniz, como que começou essa ideia, então, de colocar no papel aí esse conhecimento, né, do seu próprio eu? A ideia de colocar o livro, Mais que uma Opção, ao público, né, mostrar ao público, partiu da minha experiência pessoal como um jovem homossexual. Eu passei por dificuldades que, hoje em dia, muitos jovens, inclusive, não dá para precisar quantos, né, porque seria no mundo inteiro, passam por essa mesma situação. Daí eu resolvi criar esse livro que é voltado para os pais. E por que não a sociedade também, né? Que entender um pouco mais como funciona essa questão da homossexualidade e saber como nós vivemos, como nós lidamos com esse assunto. E ele é bem didático, leitura bem simples também, né? Bem como se fosse um bate-papo com o leitor. Exatamente. A ideia é fazer um bate-papo justamente para trazer ao pai e até ao amigo essa questão da facilidade da leitura, né? Você vai ler o livro como se estivesse conversando com seu filho, com seu amigo. E por isso essa facilidade, sem letras rebuscadas, sem texto muito, né, complicado. E como que foi a leitura na sua própria vida, assim, desde a infância, você teve acesso aos livros, como que surgiu aí a leitura? Foi durante o ensino, assim, fundamental. Desde o CA, atualmente primeiro ano, nós tínhamos na biblioteca e durante os intervalos nós tínhamos, assim, alguns livrinhos que nós costumávamos pegar e ler, né, durante o recreio, né, a hora do recreio. O primeiro livro que eu lembro que eu li na minha vida foi um tal de O Coelho Sabido, algo nesse sentido. E eu lembro até hoje trechos da história desse livro e a partir daí eu tomei gosto pela leitura. Aí vieram assim, os livros de Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, os quadrinhos de Maurício de Souza, né, a Turma da Mônica. A partir daí eu tomei o gosto pela leitura. E você mencionou aí Monteiro Lobato, Maurício de Souza. Depois dessa literatura infantil, o que você leu também? Nossa, passando desse momento assim mais infantil, passando por Dom Casmurro, diversas outras leituras assim, que foram obrigatórias durante um período de ensino médio, eu acho que isso foi bacana para mim, porque eu não gostava muito de ler. Então essa obrigatoriedade, entre aspas, foi necessária para que eu começasse a tomar gosto por isso. E isso culminou numa leitura no ensino médio, eu lembro, 2002, mais ou menos, eu li um livro chamado Depois daquela Viagem. Ele conta a história de uma menina que ela acabou contraindo HIV. E essa história foi fascinante, que você se prende com o livro. Então, a partir daí eu comecei a ler outras literaturas por conta dessa indicação da professora. Esse tipo de leitura influenciou na obra que você fez? Também influenciou porque, apesar de que hoje está refutada a ideia de que o HIV, o AIDS, né, é uma doença homossexual, isso aí já caiu por terra, mas nós sabemos que atualmente os homossexuais eles estão num grupo assim, ainda assim de risco, né? Por mais que se fale que cresceu muito o número de pessoas com HIV dentre as mulheres, dentre os adolescentes heterossexuais, mas ainda assim temos muito esse problema, até por conta de uma situação que acontece atualmente. Recentemente na Inglaterra, por exemplo, eles divulgaram que tem uma cultura de algumas pessoas, os chamados bug chasers, que eles estão fazendo festas, orgias, e eles têm prazer em contaminar as pessoas. Então, assim, na verdade, quanto mais as pessoas ficarem sabendo do que é a doença, do que é essas possibilidades de risco, melhor para todos, assim, eliminarem esse tipo de problema. E de que forma que a literatura pode combater aí essa falta de informação e também o preconceito? Olha, por exemplo, no caso específico do HIV, muitas pessoas não sabem dessa situação de que um soro positivo com o outro soro positivo, eles têm que se
prevenir. Porque, na verdade, a cada relação que eles têm, eles podem se recontaminar. Então, isso tudo faz parte da leitura, na verdade, né? E não digo só com relação ao HIV, eu falo também de prevenção, as meninas, as adolescentes, a gravidez indesejável, por exemplo. A leitura, eu digo que é importante nesse atual momento, porque os pais, né, do século XXI estão mais preocupados no que o crediário pode comprar. Essa é a verdade. Então, para eliminar um pouco essa falta, essa presença dos pais na vida dos adolescentes, que é onde começa tudo, acho que a leitura é importante por conta disso. Agora, o livro que você escreveu, Mais que uma Opção, ele, na verdade, ele traz conselhos aí, traz conhecimento independente do mundo homossexual ou heterossexual, né? Ele traz dicas também sobre a sexualidade em si. Isso, na verdade, os primeiros capítulos do livro, ele, na verdade, nem diz muito a respeito sobre a homossexualidade, diz mais sobre a sexualidade infantil. Porque, assim, uma das coisas que os pais têm muito medo é essa coisa de, o filho, 4 anos de idade, se veste de mulher e brinca de boneca. Ou então se masturba. Ou brinca de médico, a famosa brincar de casinha, de médico com os amigos. E aí, no livro, eu falo que isso é um processo exatamente muito normal. Meu filho é gay. E agora, o que faço? Acontece que você está descobrindo quem é seu filho. Foi revelado algo muito importante sobre o que ele é. Pode ser uma experiência arrasadora para você ou uma experiência de crescimento. Depende de você. E como que surgiu a ideia aí do selo Rainbow? O selo Rainbow partiu da bandeira do arco-íris, porque Rainbow vem do inglês, né? Em inglês, né? Arco-íris, no nosso caso português, que surgiu depois daquela tragédia que teve em Stonewall, que foi a batalha de um bar, justamente no dia 28 de junho de 78. E aí foi criado, depois na Parada de São Francisco, uma bandeira que representasse um movimento gay. E aí essa bandeira foi difundida até hoje no mundo inteiro, e aí a partir daí eu falei, poxa, o que mais representa a alegria, o colorido do movimento? A Rainbow, ou seja, o arco-íris. E existe já algum autor que você admire nesse meio ou não necessariamente? Você que está inovando aí, quais são os seus autores preferidos? Autores em si, nós temos vários, assim, eu não posso especificar um, que até ficaria chato, mas vários autores têm esse propósito. Tem um autor, por exemplo, que ele é autor de poesia, o nome dele é Anselmo. Então, ele tem uma poesia assim, muito interessante, porque ela não traz aquela sexualidade, ela traz uma sensualidade nos termos que ele apura, né, que ele traz nas publicações. Então, eu acho que o Anselmo é um poeta fantástico. Agora, você tinha o sonho aí de ser médico e acabou virando artista, autor de livros. Como que foi essa transição? Na verdade, eu tinha três assim, vertentes. A medicina, a culinária e a área de design, que é onde estou atualmente. É porque a medicina, no meu caso, que nasci em comunidade, fui criado em comunidade, é uma realidade meio distante. Então, é um processo caro, é um processo trabalhoso. Então, eu meio que de antemão já refutei essa ideia. Aí, a culinária. Hoje, atualmente, eu adoro cozinhar, então, por isso que eu vou investir também em publicações voltadas para o público relacionadas à culinária, mas caí no design gráfico. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei, foi numa editora e me apaixonei. Agora, como designer gráfico, você também trabalha aí o visual dos seus livros, do seu livro. Exatamente. Fiz questão de fazer todo o projeto visual, tanto da capa, que é minha, e do miolo. Então, essa questão da identidade visual, para mim, é muito importante. Porque, na verdade, eu não vejo o livro apenas por ser um livro. Quando eu pego um livro, seja ele qual for, eu sinto aquele cheiro do livro novo, a diagramação se está bem feita, se está bem elaborado. E quando chega a publicação, você morre de alegria, quer dizer, vive de alegria, ou morre de tristeza. Porque com uma linha fora do lugar, né, até por conta da gráfica, você acaba ficando chateado. Agora, uma inovação é a possibilidade de publicar aí na internet, né, os e-books, publicar em PDF. Como que é isso, assim? Você já trabalha com isso também? Isso, exatamente. Porque há principalmente dentre os jovens, atualmente, essa questão de iPad, né, esses meios digitais é a onda do momento, como eles costumam falar, né? Então, não seria justo ter uma publicação impressa e não ter a sua versão digital. Eu, particularmente,
não acredito que o livro impresso vá ser eliminado do mercado. Porque nada melhor, nada como você pegar o livro na mão, você ver aquela diagramação bem feita, mas o livro digital ele está assim está crescendo bastante. E quais são os planos para o futuro agora? Você acredita que você vai seguir essa vertente aí dessa publicação digital também nos próximos livros? Ou vai tentar balancear? Qual que é a ideia? Na verdade, a ideia principal seria dar uma balanceada. Eu quero, sempre que tiver uma publicação impressa, ter uma versão digital. E uma outra versão, que inclusive o Mais Que Opção está nesse caminho, é a tradução para outras línguas. Estou finalizando a tradução do Mais Que Opção para inglês, para o mercado norte-americano e no mundo, enfim, né? Acho que esse é um tipo de livro que ele compete, diferente da nacionalidade, ele é para qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de público. Então, acho que esse tipo de publicação impressa e pub é importante e, no caso da Mais Que Opção, também em outra língua. Agora, o que mudou na sua vida depois que você publicou Mais Que Uma Opção? Veio mais respeito aí da sociedade, alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que não? O que mudou? Olha, partindo do que os amigos, as pessoas costumam falar comigo assim ultimamente, acho que mais respeito. Uma coisa bem interessante que eles falam assim, e agora eu tenho um amigo escritor. Isso é uma coisa assim muito interessante que não é de uma, duas pessoas, são várias pessoas que costumam falar isso. E no meu caso, assim, mais interessante ainda, que tive uma infância humilde, tive problemas, né, com a sexualidade e agora escritor. Então, assim, de certa forma, assim, venci, né? Diante dos olhos das pessoas, eu acabei vencendo. Diniz Gomes, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras, por partilhar as suas experiências e também mostrar que existem mais que uma opção, né? Exatamente, Érica. Muito obrigada pela oportunidade. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, eu vou conversar com o delegado e poeta Reinaldo Lobo. Não saia daí. Ele começou a ler por influência dos avós e começou a amar a poesia, tanto que chegou a escrever o Inquérito Policial em forma de versos. Eu converso agora no Iluminuras com o delegado Reinaldo Lobo. Reinaldo, muito prazer em recebê-lo aqui no Iluminuras. Muito obrigado, é uma satisfação, né? Eu diria até uma realização poder comparecer num programa prestigiado desse, que de alguma forma lida com o direito e com a literatura, que é algo que muito nos agrada, né? Muito nos aproxima. E como que começou a sua relação com a literatura? Foi através dos seus avós. Como que isso aconteceu? Desde de novinho, frequentando a casa de meus avós, eles sempre foram muito ligados à literatura. Né? Vovô, após se aposentar, ele começou a escrever obras de romance, obras de ficção, e era um prazer dele nos convidar até o seu escritório para que a gente lesse partes das obras que iam sendo escritas e pudesse opinar, dar uma opinião, um momento em que ele fazia sempre uma correção, às vezes fazia uma modificação. Era um diálogo muito construtivo no ponto aprendizado. Então sempre fui tendo esse contato, o vovô foi publicando, a literatura foi lhe trazendo, né, algumas felicidades, alguns prêmios de literatura, e isso ao pouco foi agregando, né, a nossa formação estudantil, a nossa formação pessoal, e a literatura passou a fazer parte, digamos, do nosso dia a dia. Inclusive, em uma dessas obras do seu avô, você já, inclusive, escreveu, né? Desde pequenininho, aqui no livro Duas Lutas, existe aqui um prefácio em que sua letra está aqui. É verdade. Era novinho, né? Tinha 9 anos de idade, e o vovô pediu que eu lesse o livro e emitisse uma opinião a ele, após publicada a primeira edição. E eu, com muita felicidade ali, fui ao meu canto e escrevi ao vovô uma cartinha, né, dizendo qual que era a impressão que eu tinha da leitura de sua obra. E muitos anos depois, quando ele foi lançar uma nova edição, né, ele publicou essa carta e, com algo que muito me emocionou à época, né, ele dedicou essa edição a mim e publicou a carta que eu havia escrito a ele. Ótimo livro, de todos os 1000 que você já tinha lido nessa época, esse era o melhor. Muito interessante. E você também é personagem, né, de um livro da sua avó. É verdade, né? A vovó também, acredito até no embalo de meu avô, né, começou também a escrever algumas obras e publicou um livrinho muito interessante, né, dedicado ao público bem infantil mesmo, a crianças no início do seu contato com a literatura.
E ela me deu, né, a bondade, a felicidade de ser um personagem no seu livrinho, que se passa em um reino, né, onde eu sou o rei Reinaldo, né, e eu até hoje agradeço, e fica gravado na nossa memória. E você acha que essas participações aí em livros de seus avós, elas influenciaram na sua escolha pelo direito? Porque o direito e literatura andam juntos, né? É verdade, né? O direito e a literatura, eles se aproximam no ponto em que o profissional que se dedica e que visiona e que busca o campo do direito, naturalmente é uma pessoa que necessita ter uma carga de leitura grande, né? Então, o prazer pela leitura que se desenvolve nas fases iniciais da vida, realmente faz com que a pessoa veja o direito com bons olhos, né? Diferente de quem, às vezes, não tem o gosto pela leitura e olha para aqueles códigos, para aqueles livros do direito e cria até uma aversão, né? Então, a aproximação da leitura, a aproximação da literatura é natural àquela pessoa que caminha no sentido de depois se formar e trabalhar dentro do campo jurídico. Agora, esse título, né, essa habilidade que você teve aí de contar histórias, e essa paixão também pela poesia, trouxe à sua vida aí de delegado uma situação bem inusitada, né? Você acabou ficando famoso por uma poesia que você fez, um inquérito policial em forma de poesia. Como que foi essa experiência? Foi um momento muito interessante, dada uma repercussão totalmente inesperada, né, que gerou e nos possibilitou falar um pouco sobre isso. Na verdade, estava assumindo uma delegacia nova, a delegacia do Riacho Fundo, aqui no Distrito Federal, e seria um dos meus primeiros plantões, salvo a memória, o segundo ou o terceiro. E ali estava me assimilando com uma equipe nova, né, conhecendo pessoas, e você muitas vezes tem, né, a vontade de transmitir uma mensagem nesse momento inicial que você assume uma equipe. É um pouco de tentar aproximar uma liderança, é uma forma de você traçar boas ideias para que o trabalho se desenvolva. Então havia essa vontade. E me deparei com um caso concreto, de uma pessoa chegando presa à delegacia na posse de uma moto roubada. Estava na garupa da moto. E era uma pessoa com uma ficha criminal considerável, né? Então, naquela situação, juridicamente, cabe ao delegado averiguar se se trata de um crime de receptação, já que o roubo era muito pretérito, né? E para o delegado avaliar nessa situação se se trata de um crime de receptação, ele precisa averiguar se ele acredita na má-fé do indivíduo. Se ele acredita que o indivíduo tinha o dolo, né, a má-fé de saber que estava na posse de uma moto roubada. Então é avaliar a vontade, o dolo, a má-fé do indivíduo, né? E isso não é fácil de se retratar em palavras formais. Então era verdade que ele estava na posse de uma moto roubada, apesar de estar na garupa, ele tinha uma extensa ficha criminal, era uma pessoa que estava, de alguma forma, atrapalhando o nosso serviço na ironia com que se apresentava na delegacia, né? Então era um conjunto de fatores somados que nos levava a acreditar na sua má-fé, né? E isso precisava ser transmitido no inquérito policial. Só que, às vezes, o texto formal ele não é o mais significativo. Eu entendi que se eu lavrasse na forma de uma poesia, isso ia levar a que se fizesse uma leitura mais refletida do texto, né? Uma leitura mais emocionada e não ia passar como um caso batido. Porque, em tese, um indivíduo preso na garupa de uma moto, há uma tendência a não se configurar sua má-fé. Mas havia um círculo de circunstâncias que me faziam crer na má-fé. Isso foi narrado na forma da poesia, que leva a uma leitura mais... sentimental? Uma leitura mais atenciosa, uma leitura de forma que o caso não passaria como um caso batido de dezenas ou centenas que outros têm. Agora, além de delegado poeta, você também foi um delegado que participou aí de um filme, né? 3 Caminhos. Fala um pouquinho como foi essa experiência. É verdade. Desenvolvemos junto à Secretaria de Segurança Pública de Goiás, a Polícia Civil, um projeto de um filme de ficção que também visiona ser utilizado no combate ao tráfico, à disseminação do uso de drogas, pelos ensinamentos que ele traz. Então, há um projeto lá desenvolvido, esse é o segundo filme, onde trouxemos atores conhecidos em nível nacional, Samara Felipe, Heriberto Leão e outros,
né, onde desenvolvemos um projeto de um filme que se chama Três Caminhos, onde eu tive a felicidade de contracenar com essas pessoas, onde é narrado a história de três jovens, três crianças que optam em caminhos ou pelo caminho do tráfico, ou pelo caminho do uso, ou optam pelo caminho do estudo, e o filme, ao seu final, demonstra qual fez a melhor opção. Agora, seu avô te passou esse legado aí da leitura. O que você acha importante ser lido? Que autor? O profissional do direito, naturalmente, seja na graduação, na pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, que eu inclusive desenvolvo também, ele acaba tendo uma carga, uma necessidade de leitura muito grande no campo jurídico. O importante é que ele não perca o prazer e o contato com outras leituras, né? Porque ele precisa se aperceber que o direito não é algo isolado do mundo. E você gosta também de autores regionais. Qual que você citaria para a gente? Eu acho interessante o autor regional porque ele te dá um contato à literatura ligado à sua realidade. Tem um livro muito interessante de Pedro Sérgio dos Santos que chama Não Me Desminta o Faraó. É uma obra que ele liga também à área jurídica e aí nos traz a gente se assimila com isso, e ele conta essa história ligada à poesia, né, que é um caso de um pastor, né, que recebeu em sua cidade um pai de santo, e começaram a ocorrer tragédias, e o pastor liga tudo isso ao pai de santo, sendo que ao final de vários atos acontecendo, esse pastor mata o pai de santo, né? E aí vai isso a julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso tudo é narrado numa obra, né, somado à descrição, à narrativa, somado à poesia, onde um espiador, aquela pessoa que sempre se inteira do fato da vida alheia, vai narrando os pormenores desse desdobrar através de poesias, né? Um autor regional muito interessante porque traz isso que a gente gosta de ler. Então vamos aproveitar o momento para conhecer um pouquinho mais de Pedro Sérgio dos Santos. Pedro Sérgio dos Santos é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Depois se formou em Direito pela PUC Goiana. Já no Nordeste, se tornou mestre em Direito Penal e doutor em Direito Público, ambos pela Federal de Pernambuco. Atualmente é professor universitário e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Reinaldo, entre os livros que você trouxe, tem aqui Tiroteios da Mente. Fala um pouquinho sobre ele. Você escreveu com outros colegas, né? Sim, é uma obra feita em coautoria, onde escrevemos textos literários ligados também a aspectos criminológicos, onde eu tive a oportunidade de escrever, né, a minha participação, onde abordo, né, aspectos criminológicos sobre dois filmes, né, que foram de conhecimento, de repercussão, né? Meu Nome Não é Johnny, um filme brasileiro, e outro também brasileiro, Tropa de Elite, onde eu faço uma análise sobre a realidade do combate ao tráfico em meios sociais diferentes, né? Entre as pessoas mais abastadas e menos abastadas. E projetos para o futuro? Mais Sim. Livros aí, nas prateleiras em breve? Se Deus permitir. A ideia é fecharmos um trabalho em pós-graduação estrito sensu que temos, e também estamos aos poucos desenvolvendo um trabalho que visionamos publicar, né, sobre uma coletânea de casos reais narrados policialmente em poesias. Reinaldo, mais uma vez a gente agradece pela sua presença aqui no Iluminuras. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Uma felicidade muito grande aqui estar. E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!